Banco do Brasil. Em Brasília, os funcionários do banco protestaram hoje contra o programa. O aposentado do Banco do Brasil, Carlos Fernandes, de 60 anos, completou 30 horas em greve de fome. Um protesto contra o programa de demissões voluntárias do banco. Pregando também contra o programa, os bancários fizeram um culto ecumênico em frente à Agência Central de Brasília e prometeram uma série de manifestações até o final da semana. O programa prevê o enxugamento daqueles no Banco do Brasil, fechamento de 103 agências e demissão de 16.500 funcionários. Eles saem, se quiserem, por livre e espontânea vontade. E, em troca, promete o banco, recebem várias vantagens financeiras e sociais. O prazo para quem quiser entrar nessa chamada demissão voluntária termina na sexta-feira. Depois do prazo, se a meta não for atingida, o banco planeja demitir de qualquer jeito. Preocupados, os bancários foram mais uma vez pedir apoio no Congresso e conseguiram uma promessa do vice-presidente. O senador Júlio Campos disse que vai tentar sensibilizar a diretoria do banco para adiar o programa. No Palácio do Planalto, o presidente defendeu o enxugamento do banco. É claro que é preciso reduzir o tamanho do funcionalismo do Banco do Brasil, porque senão ele entra no vermelho e quem paga é o povo. Com todo esse barulho, os bancários conseguiram chamar a atenção. O Tribunal de Contas da União decidiu hoje fazer uma inspeção no Banco do Brasil para saber direitinho como está sendo feito esse processo de demissão voluntária. Vai ser muito difícil demitir. Já está sendo difícil implantar um processo de demissão voluntária, ou seja, a pessoa sai quando ela quer sair. Chega a ser a demissão um ato de coragem. Entra a política e não deixa porque todo mundo quer posar de bonzinho. Ou seja, ninguém consegue cortar nada do Estado. É uma tremenda dificuldade. Se precisa, precisa. Mas a reação é tamanha que poucos têm coragem de fazê-lo. Infelizmente é isso. Ninguém demite pelo prazer de demitir. Na redação do Telejornal Brasil em Porto Alegre, a presença do senador gaúcho do PMDB, Pedro Simon. Senador, boa noite, prazer em recebê-lo mais uma vez no Telejornal Brasil. Senador, como é que o senhor está vendo essa questão do Banco do Brasil? Eu acho que você colocou a questão muito bem. De um lado é dramática a situação dos funcionários, não há dúvida nenhuma, mas de outro lado é compreensível a posição do governo que tem que haver o enxugamento. A verdade é que esse Brasil, durante muito tempo, viveu em cima do sistema financeiro. O problema todo era botar dinheiro a juros e, no momento que nós pensamos em enxugar, no momento que nós queremos cortar os juros, no momento que nós queremos dar a normalidade de uma vida com os juros de países de primeiro mundo, vai diminuir a atividade das agências bancárias e, consequentemente, é uma crise que tem pela frente e que vamos ter que enfrentá-la. Tem razão, como você diz, que o governo está tendo a coragem de iniciar o desafio. Senador, uma questão que o senhor colocou no Congresso e que eu realmente não sei como é que está. O senhor estava colhendo assinaturas para tentar ressuscitar a já falecida, antes de começar, a CPI da corrupção dos corruptores. Como é que está essa história, senador? A CPI foi criada. Eu consegui. No Congresso eu não consegui, porque as assinaturas que os deputados genuínos estavam conseguindo, as lideranças do PSDB, do PMDB e do PFL determinaram que fossem retiradas. Aí eu consegui no Senado o número de assinaturas necessárias e foi constituída a comissão no Senado. Lamentavelmente, as lideranças ainda não indicaram os nomes e por isso ela não foi instalada. Eu defendo a tese de que nós tivemos uma grande comissão que foi a CPI do impeachment, onde nós marcamos e botamos à frente as corrupções do governo e foi desmascarado e democraticamente afastamos um presidente da República. Nós tivemos uma segunda CPI, que foi a CPI da corrupção do Congresso Nacional, a CPI do orçamento, onde cortamos na cara do Congresso Nacional e se demonstrou a corrupção que existia dentro do próprio Congresso. Mas se nós não fizermos a terceira CPI, que é a CPI dos corruptores, daqueles que ao longo da história, desde que Cabral chegou no Brasil, corrompem, praticam, e ao longo dos governos compram o funcionário, compram o deputado, o compram o senador, o compram o ministro, não vai adiantar nada. Os nomes já se têm, apareceram na corrupção, na CPI do impeachment e na CPI da corrupção do orçamento. Nós já sabemos, temos a obrigação de levar adiante, mas parece que tem gente que não está interessada na complementação fundamental, que é exatamente botar o dedo no corruptor, naquele que ao longo da história do Brasil vem comprando e vem manchando toda a biografia do nosso país. E por que esse desinteresse, senador?
Olha, dizem alguns que a imprensa perdeu o interesse, que com a CPI do orçamento desapareceu. Dizem outros que mexe com interesses muito grandes, com interesses muito poderosos. São os corruptores, estão por todos os lugares. E apareceriam escândalos já conhecidos, tão grandiosos, que é melhor não mexer numa hora dessa. E o próprio governo, dizem outros, o governo acha que há momento para tudo, como diz a Bíblia, e que o momento de apanhar corruptores e corruptos já passou. Agora é o momento da reforma, de mexer na Constituição, é o momento de mexer na máquina estatal, e que trazer à luz problemas de combate à corrupção é desviar o caminho, é comprometer a ação do governo. Senador, o senhor falou em reformas. Como é que o senhor está vendo nesses primeiros 6, quase 7 meses do governo Fernando Henrique Cardoso? Eu acho que ele está conseguindo um intento, que é um intento de mexer na Constituição. Não se diga que a Constituição já foi alterada no sentido de que os monopólios terminaram, não. Mas, na verdade, se tirou da Constituição, e vai se tirar também com relação ao petróleo, a determinação constitucional de que esses monopólios existiriam. Agora, o grande debate vai ser na regulamentação, na lei que vai ser feita. Ali é que nós vamos ter a grande discussão e, eu diria, a grande polêmica entre o liberalismo e a social-democracia. Por enquanto é uma unanimidade, porque tanto os liberais, o senhor Antônio Carlos, quanto os sociais-democratas, o presidente Fernando Henrique, acham que não deve estar na Constituição. Agora, os liberais acham que deve ser uma liberalidade total, sem a presença fiscalizadora do Estado. E a social-democracia acham que deve haver um controle do Estado para que o Estado não saia do monopólio. Por exemplo, mas aconteça do monopólio da petróleo, ou monopólio das telecomunicações, ou seja, o que for, ou do aço, cair na mão do monopólio ou do oligopólio privado, que seria pior do que o Estado. Então vai haver um grande debate, onde fica tudo como está, poderão aparecer os grandes oligopólios, ou o Estado sairá da economia, mas fiscalizará, no sentido de que haja uma divisão de ação e não apareçam oligopólios, como, diga-se de passagem, já existem alguns no Brasil. Senador, muito obrigado por sua presença e boa noite. Boa noite, muito obrigado. Veja a seguir, Dom Aloysio Lorschneider vai assumir a Arquidiocese de Aparecida.